E o tema é contribuição de iluminação pública. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Rodrigo Martins e hoje nós vamos falar sobre a contribuição de iluminação pública, que a gente chama de CIP ou COSIP. É um tributo previsto na Constituição Federal. E o que você precisa saber da CIP ou da COSIP? Este é um tributo, pessoal, da competência dos municípios e do Distrito Federal. O que significa dizer que somente os municípios e o Distrito Federal podem instituir esta contribuição destinada ao custeio do serviço de iluminação pública. Os estados podem instituir? Não. A União pode instituir? Não. Quem pode instituir a contribuição de iluminação pública? Somente os municípios, somente o Distrito Federal. Ao instituir esta contribuição, qual é o tipo de norma, o veículo normativo exigido? Esta contribuição deve ser instituída por lei complementar ou por meio de lei comum, lei ordinária? Pessoal, lei comum, lei ordinária. Veja bem, não há previsão constitucional para que presta atenção, qualquer tributo municipal ou estadual ou do Distrito Federal seja criado por lei complementar. Somente em âmbito federal, alguns tributos federais são criados por lei complementar. Somente alguns. Em âmbito estadual, municipal, de Distrito Federal, nenhum. Os tributos estaduais do Distrito Federal e municipais são criados, instituídos, aumentados por meio de lei comum, por meio de lei ordinária. Então, a contribuição de iluminação pública é um tributo da competência dos municípios e do Distrito Federal, somente eles podem instituir, União não pode, estados não podem, e os municípios e o Distrito Federal, ao instituir essa contribuição, vão instituir por meio de lei comum, lei ordinária. Pois bem, a Constituição Federal, ela permite ainda que os municípios e o Distrito Federal, ao instituir esta contribuição, que façam a cobrança do tributo na conta de energia elétrica. Então, os municípios e o Distrito Federal podem celebrar um convênio, um contrato com a concessionária, para que a concessionária ela cobre esta contribuição lá na fatura, na conta de luz do contribuinte. Então, na conta de luz vai estar lá o consumo de energia elétrica, tal, e a contribuição, a CIP ou COSIP. Então, a concessionária embute o valor da contribuição na conta de luz, o contribuinte paga o total da conta de luz, no total está embutido o valor da CIP, da COSIP, e obviamente a concessionária repassa esse valor para o município, para o Distrito Federal, que tem legitimidade para a cobrança da contribuição. Então, a Constituição Federal permite sim, que a cobrança desse tributo seja feita na conta de energia elétrica. Pois bem, o tributo sobre o qual estamos falando, pessoal, é uma contribuição de iluminação pública. O valor arrecadado é destinado ao custeio do sistema de iluminação pública. Então, é com o valor desse tributo que os municípios e o Distrito Federal vão pagar a energia elétrica que abastece os postes públicos, a praça, vão trocar as lâmpadas, fiação. É uma contribuição para o custeio do sistema de iluminação pública. É uma contribuição, não é uma taxa. Por quê? Porque a iluminação pública, esta atividade pública, sim, é um serviço público prestado para a população, não é específico e não é divisível. Portanto, não pode ser remunerado por meio de taxa. Pode ser remunerado, diferentemente, por meio de contribuição.
contribuição. O que a Constituição Federal permite é que os municípios e o Distrito Federal instituam contribuição. Veja bem, CIP, CIP, contribuição de iluminação pública. Não uma taxa de iluminação pública, TIP. Por quê? Porque a iluminação pública, esta atividade não pode ser remunerada por taxa. Inclusive, o STF já editou uma súmula vinculante sobre o tema, súmula vinculante 41. Então, taxa para custear iluminação pública não pode. Não pode porque a iluminação pública, muito embora seja um serviço público, não é específico e não é divisível. Não dá para identificar quem usa e quanto usa da iluminação pública. Porque não é específico e não é divisível, não pode cobrar taxa. O que se cobra, então, a contribuição. Porque as contribuições não exigem estas características, ser específico e ser divisível. Uma contribuição pode ser instituída, cobrada, para custear uma atividade pública, em relação à qual não se permite identificar quem usa e quanto usa. Para cobrar taxa, a atividade pública tem que ser específica e divisível. Tem que identificar quem usa e quanto usa. Para cobrar uma contribuição, não é necessário identificar quem usa ou quanto usa. As contribuições não exigem a especificidade e a divisibilidade. E essa foi a nossa dica sobre este tributo da competência dos municípios e do Distrito Federal, a contribuição de iluminação pública.